Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast MLA Negócios. Aqui é um ambiente tranquilo, calmo, para você aprender não só sobre vendas e negócios, mas para você ouvir histórias que possam te inspirar por conta de uma conexão a um propósito maior que está totalmente atrelado no projeto de vida, no projeto de negócios que cada uma dessas pessoas exercem no seu dia a dia. Vale ressaltar para vocês que a gente sempre entrega um vídeo por semana de alguém que é bem sucedido, que está construindo uma jornada de sucesso e que sabe como fazer um processo comercial, um processo de negócio, um processo de vendas acontecer. Como um grande empresário, um empreendedor, todo mundo começou do zero e hoje construiu algo. Então vocês vão contar aqui com experiências e jornadas de experiências de pessoas que conseguiram traduzir toda uma jornada construída com suor, com muita batalha, em êxito e sucesso. Para esse segundo episódio, a gente tem hoje um cara que é altamente qualificado, é uma pessoa muito jovem, e as pessoas normalmente querem falar algo a respeito disso, é uma provocação, né, que a gente ouve, que é muito jovem, talvez não seja tão confiante. Eu acho que hoje vocês vão quebrar um paradigma com relação a isso, porque a gente está acostumado agora a trabalhar não só mercado digital e mercado B2B, a gente vê pessoas de 15, 16, 17 anos num nível de faturamento milionário ou multimilionário, e existe um porquê disso. E o convidado de hoje, ele trabalha com negócios locais e com marketing digital, tudo que você pensar em consultoria de escala de negócio, através de gestão de tráfego, através de CRM de vendas, através de treinamento de equipe para conversão dessas vendas que vem através de tráfego de engajamento para novos clientes ou tráfego de conversão, vocês vão entender tudo que pode existir aqui de positivo e de mais atual através do Ricardo. Então, em primeiro lugar, obrigado por estarem aqui, obrigado pela presença. Se inscrevam no canal e acionem todos os sinos, todas as notificações, porque cada conteúdo que vier aqui não vai ser para falar de grana e não vai ser para falar de um propósito vazio, mas sim de algo que te conecte a algo maior para você poder percorrer esse sonho. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado. Espero que você desfrute da jornada. E acho que muita gente que vai olhar esse episódio vai se conectar a um algo maior. Porque hoje uma das coisas que é mais difícil de ver é um jovem que realmente quer fazer acontecer e que tem um nível de propósito já instaurado. Então a gente vai ter um debate muito legal, bate-papo tranquilo, para que as pessoas possam te conhecer. Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de quem é o Ricardo e contasse um pouquinho da sua história, tanto pessoal como profissional, de como um cara que está com 19 anos conseguiu já construir uma empresa de sucesso, para que as pessoas conheçam um pouco sobre você e sobre a sua história. Luigi, primeiramente, obrigado pelo convite. Você é meu mentor, inspiração para mim. Então, eu acho legal a gente lembrar que o lado empreendedor começou comigo desde quando eu era bem criancinha. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha família veio de uma origem não de berço de ouro, mas sim de muita luta. A gente teve que batalhar bastante. Então, eu lembro até hoje, quando minha mãe ia comprar roupa para mim, eu gostava de olhar a nota fiscal do produto para saber quanto ela estava gastando, se meu pai ia voltar a ficar pobre, ou se ia perder dinheiro e se não ia conseguir comprar alguma coisa. Então, eu tinha muito essa preocupação. Então, desde aquela época, eu já tinha esse negócio com dinheiro, de querer dinheiro para conseguir ter segurança, para conseguir comprar as coisas que eu quero, para conseguir ajudar os outros. Então, desde os 5 anos eu já venho com essa mentalidade. Quando eu fiz 12 anos, eu comecei a empreender de fato dentro da minha escola. Então, eu já conseguia fazer alguns trâmites, já pegava um lápis, tentava vender desse jeito quando a pessoa esquecia. Então, já tinha esse lado empreendedor. Com os meus 16 anos, de fato, eu já não aguentava mais ser sustentado. Então, eu comecei a procurar formas de ganhar dinheiro. Eu fui primeiramente para o day trade. Então, naquela época, o mercado digital vendia muitos sonhos para pessoas jovens. Então, eu falava, você tem 16 anos, quer ganhar dinheiro, quer se sustentar, quer ficar rico, quer comprar carro, vem pro day trade. Eles venderam esse sonho para mim, eu comprei, e ali foi o início da minha jornada. Claro que não deu certo, porque hoje eu tenho a mentalidade, eu sei que dinheiro fácil vai embora fácil, e também não é algo que vai me gerar dinheiro a longo prazo.
Depois dessa época minha de day trade, eu perdi muito dinheiro. Todo dinheiro que eu tinha juntado desde os meus 12 anos eu perdi nessa fase. E eu comecei a pensar em algo que não ia me dar dinheiro a curto prazo e que eu realmente conseguia perpetuar minha história dentro de um negócio. E foi com 18 anos que eu encontrei o tráfego pago. Eu fui para uma palestra, o SDA, e lá eu postei uns stories. Uma amiga minha viu os stories e perguntou: "Você trabalha com tráfego pago?" Eu nunca tinha feito tráfego pago para negócio local e eu falei trabalho, porque eu estava em busca de uma oportunidade e eu sabia que qualquer coisa que chegasse eu ia pescar para conseguir ajudar o próximo e eu sabia que isso era uma via para mim e também para eu conseguir dar um início na minha história. Olha aí, ó, galera, ele já usou já um funil altamente lucrativo, que é o funil do Instagram, já para converter, ó, sem saber. Sem saber. Ela perguntou: "Você trabalha com tráfego pago para negócio local?" Eu falei: "Trabalho." Eu tive 2 dias, ela me chamou na quarta-feira, na sexta-feira a gente tinha reunião às 11 horas. Eu tive 2 dias para dar uma estudada, para entender o que que eu ia falar na reunião, qual era o preço que eu ia cobrar, como que eu ia fazer essa proposta para ela. E hoje o nosso ticket médio está entre R$ 2.500 e R$ 5.000. Na época eu cobrei R$ 250 para trabalhar de 1 mês a 2 meses para ela, porque tinha toda a parte de configuração. Fechei com ela, é uma grande amiga nossa até hoje. Eu não tenho coragem de cobrar mais caro dela, porque ela que deu o ponto inicial na nossa história. E a partir desse momento, eu entendi que eu tinha uma ferramenta na mão que eu podia ajudar outros negócios e que eu também podia construir meu legado. E é algo que eu posso deixar para minha família. Eu não quero algo de curto prazo. Hoje eu penso no meu negócio em construir realmente um planejamento em que meus filhos, meus netos, consigam dar continuidade no que eu estou construindo. Ah, muito bom. Ricardo, eu acho que uma reflexão que a grande maioria das pessoas fazem é: por que que hoje os meus pais, ou por que que a minha mãe vive numa situação tão difícil? Por que que tem pais e mães que vivem numa situação de extremo conforto, onde não tem nada de escassez, muito pelo contrário, viajam, estudam fora, né? Acho que isso é uma recorrência na mente do jovem e você conseguiu transmutar tudo isso tendo um nível de execução que te trouxe uma eficiência. Acho que, como toda história, você teve um momento onde você investiu, que é o que você colocou ali, você perdeu alguma grana fazendo o que você faz, mas isso te levou a passos onde você encontrou dentro do tráfego pago algo que pudesse te trazer sustentabilidade e empreender. Qual que foi a virada de chave que você teve para falar: o tráfego pago vai me ajudar? E dentro desse, o tráfego pago vai me ajudar, através do que sua amiga interagiu e você conseguiu fechar um contrato, o que te levou a se especializar primeiro em negócios locais e depois entrar em marketing digital para trabalhar mercado B2B, por exemplo? Eu vou ser bem sincero, tá? Hoje no mercado digital, eu acredito que mais de 90% das pessoas vendem sonhos. Então, eles vendem para a massa. E a massa é pobre. Eu não digo pobre de dinheiro, mas pobre de conhecimento. Então, eles vendem para a massa um sonho, a massa compra e a massa bate com a cara na parede. Então, meu propósito hoje é conseguir ligar o mercado físico, que são os negócios locais, que realmente movimentam dinheiro, que realmente fazem a coisa acontecer, com o marketing digital. Então, meu propósito real é conseguir juntar essas duas fases e transformar do meu jeito o mercado digital hoje, que infelizmente ainda vende sonhos. E eu tenho certeza que com a minha ferramenta, eu escalando meu negócio, eu escalando o negócio de várias outras pessoas, um dia vai chegar o momento de eu transformar tudo isso que está acontecendo aqui. E eu tenho certeza que essa transformação vai vir. Muito bom. O que eu tenho de lembranças do mercado digital são experiências que não foram tão boas para também chegar num momento onde eu pudesse escolher melhor cada um dos meus parceiros e pessoas que estivessem comigo. Eu lembro muito bem que isso que você acabou de falar é mais pura realidade. Vendo o sonho de que eu, com um celular e 1 hora por dia, eu posso fazer X mil reais por mês. Isso não existe. Não existe. Então, assim, isso foi um dos princípios, não só isso, mas outras coisas. Pessoas que ditas conhecedoras de inúmeros projetos, métodos e soluções, que quando você pede para apresentar um projeto ou quando você pede para apresentar um escopo de serviço ou uma estrutura de entrega, a pessoa não sabe nem por onde começar. Não sabe. Então, eu vendo aquilo que é uma mentoria, e aí essa mentoria na execução eu não tenho processo, nessa execução eu não tenho um documento que
que fidelize tudo aquilo que eu estou dizendo que eu entrego. Eu não tenho um caminho passo a passo, mês a mês, o que pode acontecer. E aí o cliente sempre fica vulnerável com relação a isso. Hoje, já que você falou em estruturação e fazer diferente do que o mercado faz, conta um pouco o que o Ricardo faz hoje dentro da empresa dele e como ele atende esses clientes, só que fazendo um paralelo. O que o Ricardo faz que é diferente do que o mercado entrega. Eu vou começar com uma dica para todas as pessoas que têm negócios locais. Não faça tráfego pago. Não tem como você ficar focado em só tráfego pago hoje. O que a maioria das empresas atendem hoje é: eu preciso de tráfego pago para começar a vender. Tráfego pago é só a ponta do iceberg. Você vai fazer o tráfego pago, mas você precisa de uma operação. Você precisa de um processo comercial. Você precisa de um CRM para organizar. Você precisa ter acesso a conhecimento, a uma metodologia que o mercado está desenvolvendo e que a gente desenvolveu. Então, hoje em dia, eu vejo muito gestor, né, que vai conversar com, por exemplo, a Alton, que é grande no mercado imobiliário, pode conversar com eles e falar: vou levar 100 leads para vocês, vou fazer tráfego pago para vocês, a gente vai investir R$1.000 aqui, só que não entrega um processo, não tem uma metodologia, não sabe como vai funcionar, deixa tudo na mão do cliente. O que os clientes precisam hoje é de uma metodologia, algo que a gente entra dentro do negócio da pessoa, a gente entrega atração, posicionamento em todas as redes sociais, entrega organização e processo comercial para aumentar a conversão. Hoje está em falta isso no mercado. A gente entendeu essa dor, a gente, como veio com esse propósito de realmente ajudar os negócios locais, a gente está implementando isso e estamos transformando bastante coisa no mercado. Isso é importante dentro de um cenário que a gente já bateu papo algumas vezes, as pessoas talvez ainda não saibam disso, mas acho que o ponto importante é que você traz para o cliente uma clareza diferente do que é que ele tem quando ele vai cotar alguma empresa que faz gestão de tráfego pago, por exemplo. E pensando na caixinha tráfego pago, o que as pessoas pensam? Ele vai pegar, vai me mandar um checklist. Esse checklist vai ter quem é a minha persona ideal, o que ele gosta, qual é a classe, enfim. E aí, em cima disso, ele vai montar uma campanha, conjunto de anúncios, etc. e tal. Só que o cliente ele não sabe o que é isso. O cliente ele não entende como isso funciona. E se ele não entende o processo de como isso funciona, como é que ele, como empreendedor, vai poder te passar aquilo que você precisa se ele não sabe nem como isso funciona? Então, eu estou falando isso pelo seguinte: isso foi algo que me pegou durante muito tempo. Em mentorias que quiseram me vender, em pessoas que disseram: não, esse cara aqui entende tudo de tráfego pago. Esse cara aqui trabalha marketing viral, por exemplo, e não sabia nada do negócio. Sim. Então, e é muito assim, falação demais e pouca prática. As pessoas que estão assistindo e as pessoas que estão buscando solução em tráfego pago hoje, e aí eu tenho esse dado tanto do mercado em si. Você vai em Alphaville, por exemplo, onde está a maior quantidade de pessoas que vivem disso. E se você vai, por exemplo, no mercado B2B, pergunta para uma empresa quem faz a gestão de tráfego dessa empresa, vamos começar pelo mercado digital, tá? O mercado digital, quando tem alguém que é muito bom em tráfego, ele tem uma vivência profissional, ele tem uma execução profissional e conhecimento daquela área em específico, porque ele vivenciou aquilo. Ele não tem só a técnica. E aí ele valida cada etapa desse processo e consegue mostrar porque é que aquilo é efetivo ou não. Só que quando você vai hoje fazer uma entrevista com alguém que vem para te trazer, por exemplo, uma solução, e eu já passei por isso inúmeras vezes, a pessoa vem e fala para você o seguinte: olha, você tem que pegar aqui um valor, fazer 2, 3 criativos, colocar aqui R$1.000 por mês para você validar um processo, depois você coloca 2.000 e vai vir a quantidade de leads que você quer. Em resumo, é isso. E entrega pelo WhatsApp de relatórios, entrega num Excel feito, não tem uma customização, não tem nada. Eu acho assim, que é um consenso hoje que o mercado digital pejorizou, trouxe de forma negativa quem trabalha com o mundo de tráfego pago. E os melhores, que são poucos ou raríssimas exceções, são pessoas que já estão atreladas a negócios. Ou com um nível de parceria muito grande, no success fee ali de um projeto como lançamento ou num processo de venda em si.
e aí ele ganha um percentual, ou ele é sócio do negócio ou presta serviço. Só que é um cara que já está validado e que já entendeu o que aquele mercado faz, ou seja, alta especialização. Metodologia. O que eu quero te perguntar referente a tudo isso que eu falei? E nem vou tocar no assunto de mercado B2B, porque mercado B2B aí é uma negação completa. Eu já me indicaram desde melhores e mais renomados até pessoas que eu fui fazer a entrevista de forma direta e ninguém conseguiu traduzir nem para clientes e nem para o meu negócio em si algo que fosse estruturado. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: por que você acha que as pessoas que trabalham nesse mercado elas não conseguem aprofundar conhecimento e elas querem replicar uma estratégia que funcionou para o cara de um salão de beleza, para um alto executivo de padrão de mercado B2B, ou para alguém que trabalha, por exemplo, com lançamento no mercado digital, para alguém que tem uma clínica de estética e achar que o mesmo processo e a mesma metodologia vai funcionar igual? Eu respondo essa pergunta com uma pontuação. Por que muitos empresários, quando tentam fazer tráfego pago para o próprio negócio, dá mais certo do que quando colocam gestores? Isso é um fato. Eu já prestei consultoria para diversas empresas que tinham gestores e quando eles realmente começaram a fazer os anúncios, começaram a dar mais certo. Por quê? Porque eles colocaram o que eles entendem do negócio dentro do tráfego pago. Qual que é a grande dificuldade hoje dos gestores? E isso é uma dor que às vezes até é difícil de falar. As pessoas elas querem aplicar o que está na cabeça delas, o que elas entendem no mercado em negócio de outras pessoas. Qual que é o caminho? O caminho é a gente entender o máximo possível do negócio do nosso cliente, a gente realmente conversar, entender o que ele quer e a gente replicar isso no tráfego pago. Então não adianta eu chegar pro Luigi e falar assim: Luigi, você vai fazer tal coisa porque eu já fiz isso para ramo imobiliário e eu sei que vai dar certo para o seu também porque está validado. Não, é diferente. Luigi, o que você acha que pode dar certo? Me fala, tudo que você já fez, como que funciona as suas vendas, qual que é o seu processo? Como que a gente vai colocar isso dentro do tráfego pago? O que você pensa? E aí, junto com a minha inteligência, com o meu know-how, a gente monta uma estratégia específica para o seu negócio. Mas não faz sentido a gente pegar uma metodologia e sair replicando em outros negócios. Porque a gente não tem performance, a gente tem réplicas. E isso não traz resultado a curto, médio e muito menos a longo prazo. Hoje, a diferenciação do mercado, e se os gestores querem continuar no mercado, como a nossa empresa está perpetuando, é realmente aprender a pegar a cabeça do empresário, que conhece mais o negócio dele do que qualquer outra pessoa, e colocar isso dentro da ferramenta do tráfego pago. E além disso, ter ferramentas de CRM, mentoria de processo comercial e aumento de conversão de vendas. Porque só isso daqui do tráfego pago também não vai vender. A gente precisa entregar a solução completa. Vai demorar. A pergunta que eu te faço é: essa demora dessas pessoas se posicionarem e aprenderem a ter uma frequência mais elevada, um olhar mais elevado sobre isso, versus o que você vai ter de execução nesse tempo dentro desse mercado, qual que é a tua perspectiva para dominar esse mercado B2B e dominar esses negócios locais, por exemplo? E o que você está fazendo de inovação, porque você é um cara muito novo, a gente vai entrar nisso depois, para escalar esse processo num nível que você não seja alcançado depois? Cara, eu falo isso em tom até de tristeza, porque o meu grande medo é empresas amadoras, gestores que trabalham só em seu quarto, não pensam em realmente estruturar uma empresa, no comando de empresas que são sonhos de muitos empreendedores que vieram do zero. Então, hoje a minha sede por crescer é sede por também não deixar essas empresas que têm propósitos caem na mão de pessoas erradas. Então, o que eu penso da expansão do meu negócio? Eu comecei com R$250 de contrato. Ontem eu vendi R$5.000 em novos contratos. Então, a nossa experiência não é querer ganhar dinheiro agora de fato, mas se a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis. E essa recompensa que a gente ganha por ajudar os negócios vai ser reinvestido para a gente dominar esse mercado. Como que será reinvestido? Por exemplo, com o Luigi. Luigi, isso aqui eu acho muito legal, é importante vocês saberem, porque vocês estão no podcast, eu acho legal vocês entenderem isso. O Luigi é uma pessoa que te coloca na vida, tem uma floresta, você tem que atravessar essa floresta. E você vai lá pro meio, você não sabe como você vai atravessar, você fica perdido, você vai pro lado, vai pro outro.
O Luigi, ele te entrega o caminho. Ele te entrega uma metodologia, que são as ferramentas para você atravessar esse caminho. Então, o caminho que era confuso, que numa floresta que não tem trilha, não tem nada, o Luigi te dá a trilha, você só pega seu facão, vai lutando contra as adversidades com a metodologia dele. Então, eu tenho certeza que com essa minha vontade de ajudar negócios e com a metodologia do Luigi aplicando e ajudando a gente, tenho certeza que essa expectativa de dominar o mercado pode ter certeza que nosso nome vai ficar muito reconhecido. Esse cara tá querendo jabá, viu? Não cai nessa, não. É só uma... Tá fazendo aqui a propaganda, tô brincando. Não é propaganda, não. O Luigi é bom demais. O Luigi é 18 anos no mercado. Quantos anos no mercado, Luigi? 17 anos. Mas... 17 anos no mercado, não trabalhando com... vendendo 5 mil, 10 mil reais, não. É vendendo bilhões de reais. O Luigi é fantástico. Eu agradeço a referência, enfim, as palavras. Tem alguém que você gostaria de compartilhar desse período, não agora em diante, mas que você falou assim, poxa, eu quero ser muito parecido com essa pessoa, eu gostaria muito de ter algo muito parecido. Essa pessoa me inspirou de uma forma que eu vou seguir adiante, porque você deixou muito claro que o teu propósito de família, ok, é algo muito forte, mas... e querer se sustentar, querer ser independente. Mas teve algum tipo de inspiração e por quê? Cara, eu sei que é muito clichê eu falar isso, mas minha maior inspiração é minha família. E eu não digo nem minha família, assim, todo mundo, eu digo meu pai. Meu pai é minha maior inspiração hoje. Meu pai, ele nasceu no Mato Grosso, divisa com o Paraguai. Ele muitas vezes passava fome, não tinha o que comer. Quando ele tinha 12 anos, a mãe dele morreu e ele estava trabalhando... tipo assim, tinha fazenda, né? Aí a família era contratada e trabalhava para poder viver, certo? E meu avô mandava ele para trabalhar enquanto minha avó ficava cuidando da casa. E numa dessas ele foi trabalhar, quando ele voltou, a mãe dele estava morta no quintal. E a reação do pai dele foi dar um tapa na cara dele e falar, a culpa é sua. Então meu pai já estava embaixo, ele foi mais para baixo ainda. E a maior sacada que eu tive quando ele me contou essa história foi que ele usou toda essa dor para crescer. Eu não quero ter uma família parecida, eu quero ser diferente. Então, com 15, 16 anos, ele veio para São Paulo, trabalhou empurrando carrinho, ensacolando as coisas. Depois ele foi para uma funilaria, começou a trabalhar com a funilaria, lá ele tomou outro tapa na cara, que o filho do dono deu um tapa na cara dele e falou que nunca ia ser bom o suficiente para ter uma empresa. Então, você percebe que mais uma vez ele dá uma queda, né? E em meio a tudo isso, ele nunca desistiu. Então, a jornada dele foi de 45 anos para ele começar a ter alguma coisa, para ele começar a ter resultado financeiro. E meu pai, ele construiu tudo isso muito sólido. Então, ele construiu a história dele numa rocha. Ele tem as dores dele, ele superou tudo isso e construiu numa rocha. E o que ele mais me passou foi, Ricardo, hoje eu consigo te dar uma qualidade de vida boa, eu consegui te colocar num colégio particular, eu consegui te dar as coisas boas, mas entende, eu vim de baixo, a gente tem que respeitar as pessoas que vêm de baixo. Você nunca vai ter nada na mão, então se você quiser abrir uma empresa, alguma coisa, eu nunca vou te dar o dinheiro na mão, você vai ter que batalhar. Só que entenda, nossa família nunca vai poder voltar para o que era antes. E o seu papel como filho, e isso eu tenho desde criança, é dar continuidade a isso e construir algo sólido para que todas as próximas gerações continuem tendo segurança. Então, a minha maior inspiração hoje é meu pai, e sempre vai ser pro resto da vida. Ele é a pessoa que quando eu tenho algum problema no trabalho, que eu não sei como vou entregar tal coisa, que eu tô com dificuldade de entregar algum processo, mesmo ele não entender nada de internet, sendo uma pessoa que foi se alfabetizar sozinho porque não estudou, foi aprender a ler e escrever depois de adulto, eu chego nele e pergunto, pai, o que eu faço? Qual que é o próximo passo? O que você já viveu? O que eu faço? Ele, pé no chão, você vai fazer isso, 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 eu não consigo te falar, mas vai que tudo que aconteceu eu tô aqui com você. Você tem a oportunidade de tentar. Tenta. Então, minha maior inspiração, e sempre vai ser, eu posso ter 50 anos, ele com 100, a primeira pessoa que eu vou perguntar quando dar o próximo passo vai ser ele. Porque eu entendo tudo que ele passou e é o que eu quero dar continuidade para minha família. Ah, história bacana demais, cara. Inspiradora para qualquer pessoa, né? Ouvir não só a história, né? Mas acho que você é o reflexo do seu pai, assim como todo ser humano, né? Uhum. O filho é reflexo dos pais. Então você teve não só uma base de inspiração, mas você teve um modelo mental trazido pelo seu pai de que toda a adversidade precisa ser usada como combustível para transformar isso em coisas que são boas e positivas. E com certeza ele tem um processo de gratidão durante todo esse processo, porque
Só quem é grato por vivenciar essas experiências é grato pelo resultado que tem hoje, porque nessas dificuldades é que ele foi forjado para ter o sucesso que ele tem hoje. E você tem a base para poder, com a idade que você tem, estar vivenciando tudo isso. Muito legal. Abrindo um pouco o leque, entrando de forma um pouco mais específica sobre as estratégias de tráfego, sobre como que você consegue criar uma estrutura de fato para um cliente ter resultado, a gente deu os problemas de um mercado. Uhum. Acho que é legal você colocar, Ricardo, de que forma dentro desses problemas você, por exemplo, você parar em 2 etapas, tá? O que você faria para o mercado digital e negócios locais e o que você faria para um mercado B2B. Tá? Uhum. Então, eu queria te ouvir dentro de um processo já de que você viu que o mercado fez de errado, entrou nesse cliente, como que você constrói uma execução de ações que são ali por processo ou de estratégia para você pegar, por exemplo, hoje um negócio local e fazer ele ganhar muito mais dinheiro do que ele ganha hoje com as ações que você consegue construir, seja comercial, seja de uma análise de público, enfim. Na prática, falando na prática Vamos mesmo. colocar passo a passo? O que a gente faz? O que você faz hoje que o mercado... Não precisa nem falar o que o mercado não faz, mas é indo que eu direto faço ao hoje? ponto do que o mercado, do que por exemplo, uma loja local, do que uma clínica, do que uma imobiliária, enfim, um negócio local hoje com você tem para poder escalar o negócio dele. Vamos colocar alguém que já teve outro gestor? Que daí eu consigo dar um exemplo melhor de alguém que já estava no caminho e viu a transformação com a gente chegando. Vou falar de 3 nichos que a gente tem especificidade, a gente tem metodologia, tá? Imobiliária, clínica odontológica e energia solar. Quais que são os principais gargalhos que a gente vê quando outros gestores de tráfego já estavam na operação? A gente entende que o processo que os outros gestores criaram são um processo de levar leads, independente se são qualificados, se são desqualificados ou se são leads que estão pedindo ajuda. Porque o que muita gente vê quando a gente entra na operação é que o cara tá pagando lá R$2 do lead, mas tá levando o lead e tá pedindo ajuda pro cara, tá pedindo dinheiro. Então, o que a gente entra na operação quando a gente tem ideia que teve outro gestor que não era qualificado para fazer aquele serviço? A gente mapeia todos os gargalhos, a gente entende o que precisa mudar e a gente faz uma reunião com o empresário. O que você está sentindo da outra empresa? O que a gente pode mudar? Qual que é o seu sentimento? Está representando a sua empresa, esse tráfego pago? O que você espera? E aí a gente começa a traçar um plano e tirando tudo que tem na sua cabeça, Luiz. Vamos supor que você é um consultor imobiliário, tá? Você tem uma imobiliária. A gente pega tudo que tem na sua cabeça, tudo que você sabe que funciona, como que você vendeu desde quando você começou, a gente pega todos os processos e aí sim a gente cria um briefing em cima disso e cria estratégia. Criou estratégia de tráfego pago, de posicionamento orgânico e pago nas redes sociais, a gente começa a criar os próximos processos que estão em volta do ecossistema, mas que são necessários para ter a conversão, que são processo comercial, a gente criar um processo para atendente seguir, porque muitas vezes a gente leva lead qualificado e a atendente não vende porque não tem um processo. Então ela poderia estar atendendo 40 pessoas, ela está atendendo 10. Então, além de estar gastando dinheiro com a nossa assessoria, o cara está gastando o dobro de dinheiro com equipe comercial, sendo que ele podia ter uma eficiente com o nosso método. Tá? Criamos isso, a gente entrega um CRM para organização de tudo isso. Porque o cliente precisa entender o que está vindo do tráfego pago, o que está vindo do orgânico, o que está vindo do que ele já tinha. Porque muitos negócios escalam automaticamente. O empresário tem que saber de onde está vindo esse dinheiro e como que eu faço para metrificar tudo isso. Então a gente entrega um CRM para a pessoa ter esse processo comercial lá dentro. Esse é nosso diferencial. A gente tem uma metodologia única que a gente criou, que a gente sabe que dá certo, que é facilmente aplicável quando a gente consegue extrair o que tem na cabeça do empresário. E para o mercado B2B? Mercado B2B, essa conversa aí de 1 hora com o cara do negócio local, a gente tem que ter uma conversinha de 2 semanas com o cara do B2B, porque a gente precisa realmente entender qual que é o público-alvo dele, como que a gente vai fazer a parte de atração e engajamento, porque não é só fazer venda, não é só a gente pegar e falar assim, ó, a gente vai levar lead de B2B para você e você vai fazer a venda. É uma venda complexa. Não é uma venda que a pessoa pode chegar sem te conhecer. A pessoa precisa ter consciência da necessidade do seu produto, consciência que você é alguém que soluciona, para aí sim ela abrir uma oportunidade para você reunião.
que é diferente para negócio local. Porque, por exemplo, uma imobiliária, o cara já está procurando apartamento. Ela não precisa ter consciência que a imobiliária é a melhor do mundo para ir fazer a reunião. Se tem um apartamento que ela quer, ela vai lá, vai chegar e vai fazer a consultoria, vai lá visitar o apartamento, vai fazer realmente a compra. Agora, no mercado B2B, você vende solução. Então, primeiramente, você precisa entender que o cara tem a solução, que o cara tem uma metodologia, que o cara já tem uma trajetória dentro desse mercado e que ele consegue me entregar essa solução de maneira rápida e de maneira que eu não tenha que me esforçar tanto. Eu quero que só entre no meu negócio e esteja rodando. Então, o trabalho no B2B é a gente aumentar a consciência desse público, que também são empresários, para eles entenderem que eles podem te dar uma oportunidade de reunião. Então, todo esse trabalho complexo que a gente tem é para dar a oportunidade de você fazer reunião com o cara. A partir disso, você tem que fazer a venda com a metodologia que você tem dentro do seu negócio. Só que entenda, é diferente do negócio local. No negócio local, o cara está procurando um apartamento, ele vai independente de tudo. B2B, o cara precisa entender que você é a solução e precisa ter consciência que você está no mercado e tem condições de atender a empresa dele, que é realmente o sonho dele. Ou seja, você está querendo dizer que para o mercado B2C, que é esse mercado local, onde o consumidor final é uma pessoa física, a pessoa que vai contratar você, você já sabe que ela já tem a necessidade. Então você tem que levar a informação para ela o mais rápido possível, que você já tenha a solução para ela e converter esse lead. A gente tem que acelerar o momento de compra da pessoa. Então qual que é o papel do tráfego pago? A gente fala assim, a pessoa está procurando apartamento, a gente mostra para ela que tem um apartamento, a gente acelera o processo de compra dela. Não, ficou super claro. E pro B2B, que seriam empresas que vendem para empresas, você está falando de um ecossistema onde você cria uma procura através de uma atração e de um nível de engajamento, onde você conecta esse cara com a empresa, traz clareza para ele de solução, porque talvez ele nem esteja procurando isso, então você está elevando o nível de consciência dele. E aí, com essa elevação de nível de consciência, que você, de fato, conecta isso ao time comercial, que vai falar com as pessoas, aí vai marcar reuniões. Vamos dar um etc. exemplo seu? Por que as pessoas te procuram? Elas não te procuram porque ela quer uma ferramenta do LinkedIn ou de e-mail marketing que vai fazer ela duplicar o faturamento dela. Ela não procura por causa dessa ferramenta, ela procura por causa de venda. E dentro do mercado tem muitas pessoas que fazem vendas B2B, prometendo vendas para outros negócios. Qual que é o papel do tráfego pago nessa parte de venda B2B? A gente aumentar a consciência do empresário, que está do outro lado comprando de outro empresário, que o seu produto é o que vai fazer aumentar o faturamento dele. Então a gente aumenta a consciência, a gente apresenta o problema, a gente mostra que você tem a solução e a gente marca essa reunião para você. Então é esse o papel do negócio B2B. Como que tua cabeça está hoje pensando numa estrutura onde você pode conectar negócios ao seu negócio? Seja de parcerias, seja de novas estruturas de modelo de negócio. As pessoas que estão assistindo, elas têm negócios variados, tanto para consumidor final, quanto consumidor que é a empresa em si. Elas podem ter dúvidas, por exemplo, de eu devo ou não devo fazer tráfego, independente da área que eu atue. Se eu for contratar, por exemplo, o Ricardo, de que forma que ele vai efetivamente atuar dentro do meu negócio? Você falou da anamnese, você falou do processo, e trazer a cabeça do empresário para tudo isso. Mas muitas vezes esses empresários eles têm clientes e eles têm oportunidade de negócio com esses clientes. Então, você pode vender para os consumidores finais, que pode ser uma empresa ou pode ser uma pessoa física, ou você pode ter parcerias com empresários que são altamente influentes e que ditam tendências de mercado, de compra, para você escalar o seu negócio. Você já compartilhou algumas coisas, mas eu queria que você passasse para o público que está ouvindo e que vai assistir depois isso. Como que você hoje trabalha programa de parcerias? Qual que é a tua metodologia para um empresário que tem lá, por exemplo, corretora de seguros? Eu sou um assessor de corretores de seguros, eu sou um assessor de corretores de investimento, eu sou uma hub de salões de beleza ou de barbearias, que eu tenho franquia no Brasil inteiro. Cara, como é que eu ajudo cada um desses assessorados de corretores de seguro, assessorados de corretores de investimento, assessores imobiliários em corretoras de imóveis, enfim, para que eles vendam mais, sendo que eu sou a pessoa que precisa ajudar eles a vender mais porque eu assessoro eles.
Então, é levar a multiplicidade de oportunidades para quem está sendo assessorado por mim como dono de um negócio. Ó, eu acredito que a forma mais fácil de escalar um B2B é por network, tá? E network é uma via de mão dupla. Então, eu te ajudo daqui, você me ajuda daqui, tá? Então, vamos dar o exemplo dessa assessoria de seguros que tem diversos consultores dentro que fazem o ecossistema acontecer. Como que funciona essa parceria? Primeiro, a gente precisa ajudar esses consultores a começar a vender. Tá? Então a gente presta assessoria para todo esse público. Então, como que o empresário está me ajudando? Ele está me ajudando colocando eu dentro da empresa dele e podendo ajudar os consultores deles. Como que eu ajudo? Dando qualificação e eficiência para a equipe dele de aumentar as vendas do negócio do hub, né? Então, eu acho que a parceria, a gente não tem um modelo fechado de negócio de parceria, porque eu acredito que cada parceria é uma parceria. A gente tem que pontuar aonde que eu vou me encaixar e aonde que o outro negócio vai me ajudar. Então, é uma via de mão duplas. Mas eu posso te dar um exemplo dessa parte de assegurados, que foi o que a gente fez com a MRV, quando a gente deu palestra para a MRV. O que a MRV abriu para a gente? A MRV viu que a gente tinha um know-how grande em vendas de imóveis e eles colocaram a gente lá dentro para prestar consultoria para os consultores deles. Então, a gente criou uma metodologia específica para o custo do apartamento deles e para os consultores deles, coisa fácil e de fácil aplicação. Então, uma metodologia redonda para eles, de todo o know-how que a gente tem. E a gente prestou essa palestra para eles. O que isso nos gerou? Oportunidade de negócio. Então, a gente aumentou a venda da MRV porque a gente prestou uma consultoria em que a gente qualificava e a gente aumentava o poder de venda dos consultores. E isso nos trouxe retorno em... Pô, Ricardo, vou dar o exemplo do Jefferson. Pô, Ricardo, você me ajudou pra caraca. Eu fui lá, eu vi sua palestra, eu apliquei tudo que você me passou e eu vendi. Como que faz pra sua empresa poder me ajudar aqui? Então, você entende que é uma via de mão dupla? Eu tô ajudando... Você primeiro conscientizou esses assessorados através do assessor que realmente cuida de todos esses corretores, enfim, de área imobiliária. Então, com a consciência das suas aulas, das suas palestras, eles perceberam que faltava aquilo no negócio deles e te procuraram depois para poder fechar. E hoje a gente tem diversos feedbacks. A gente deu a palestra para a MRV, foram mais de 100 pessoas na palestra que a gente deu. E até hoje a gerente, né, operacional de lá manda mensagem pra gente. Pô, o Jefferson tá feliz pra caraca com os resultados que ele tá tendo. Pô, a Jennifer também. E vai passando alguns nomes da transformação que a gente gerou, ajudando, sim, entendendo que é um plano, uma parceria fechada, mas que também a gente agregou sem cobrar nada, e isso trouxe retorno pela ajuda que a gente deu para aqueles negócios. Então, acho que a parceria tem que ser muito ponderada, mas tem que ser algo que os dois cresçam juntos, independente da proposta que seja feita. Muito bom. Acho que numa jornada de construção, a gente entende... Agora fica muito mais claro o nível de consciência que você consegue ter pela história de vida que você está construindo, pelo que você herdou de história de vida dos seus pais, que são os seus principais exemplos hoje de qualquer tipo de comportamento que você tenha. E, obviamente, que networking, daqui para frente, é o que a gente diz, né? O resultado que eu não tenho ainda hoje, ele não aconteceu por conta de 85% das pessoas que eu ainda não consegui me conectar. Então, para eu ter o resultado que eu preciso e que eu espero, eu preciso, de fato, me conectar com pessoas. E na tua idade... E desconectar também, é muito importante falar isso. Com certeza. E na tua idade, você já mostrou que você tem maturidade. Como toda pessoa que está num processo de amadurecimento, e todo mundo está assim, inclusive na velhice, está todo mundo amadurecendo do início ao fim. Mas pegando especificamente aquilo que a gente falou que poderia ser uma barreira, a gente já sabe que não é uma barreira, você tem resultado para mostrar, você tem experiência de vida, você tem resultados de clientes, ou seja, as provas sociais, já sabe como escalar, já sabe como fazer parceria. Tem inúmeras frentes aí que são legais. Quando você pensa numa visão de construção futura, tá? O que eu vou fazer daqui para frente? Tá, vou estruturar meu negócio, ok, mas o que eu vou fazer para estruturar meu negócio? Quem são as pessoas que eu quero me conectar para levar a minha mensagem de propósito de ajudar a maior quantidade de empresas possíveis a ter resultado? Como é que eu vou construir tudo isso? Quando você pensa em futuro, Ricardo, me conta...
mesmo novo, onde é que você está mirando, o que você precisa aprender, quem você está buscando para poder se qualificar e fazer tudo isso acontecer? Eu separo eu posso dizer, esse sonho que eu tenho, né, de construir em três bases, tá? A minha primeira base hoje, que é o que eu tô lutando, que é ajudar os negócios locais, tá? Que é a gente fazer essa transformação. Então, hoje eu miro não miro no faturamento, tá? Eu miro em ter 100 clientes ativos, a gente conseguir transformar 100 clientes ativos. Porque desses 100 clientes ativos, desses 100, essas 100 pessoas vão ajudar mais 5 e começa a virar uma bola de neve. Quando eu bater essa nossa meta de transformar os negócios, eu vou partir para outro caminho. Eu vou deixar tudo isso girando, porque a gente já criou uma metodologia e eu quero começar a ajudar as pessoas na escala. Eu entendo que eu tenho um propósito muito grande em transformar a mente desses jovens que cresceram desse jeito, achando que as coisas são fáceis. Então, eu realmente quero criar um planejamento em que eu consiga, com a metodologia, ensinar e posso até falar um pouco de alienar as pessoas, não sei se é essa a palavra, mas colocar as pessoas no mundo real. Desalienar. Né? Desalienar as pessoas. Maravilhoso, Ricardo. A gente está indo para a parte final e sempre na parte final a gente gosta de trazer reflexões, gosta de trazer situações específicas que as pessoas que estão assistindo a gente, elas consigam entender de fato que esse propósito que você falou no início versus o que você pensa para o futuro são questões que estão altamente conectadas. E a grande maioria das pessoas que assistem e que buscam os nossos conteúdos são pessoas que têm um nível de esclarecimento um pouco mais elevado, que não se empolgam com qualquer tipo de conteúdo, né? Precisa ter um valor. Às vezes não precisa nem estar com uma aparência tão boa, mas se tiver um conteúdo se entender que vai ajudar, eficiente, se mostrar que tem uma forma de ajudar, se comprovada, colocar, né, ali um possível desafio ou uma possível ação que ele vá para a prática e aquilo funcione, normalmente ele vai querer ter algum tipo de experiência com você. Então a pergunta é a seguinte: quando você pensa em propósito, em ajudar as pessoas, é algo bacana. Você está no começo dessa trajetória já tendo sucesso. Mas, de fato, qual é a sua maior motivação em seguir daqui para frente e construir toda essa jornada e se imaginar no seguinte patamar? Luigi, eu consegui construir as soluções únicas para os meus clientes, mercado B2B, mercado B2C. Eu consegui trazer um nível de patrimônio legal para mim, para minha família, para as pessoas que eu amo. E a partir de agora, o meu objetivo é fazer isso daqui. Qual que é o objetivo maior que te dá, por exemplo, um tipo de trajetória hoje? Você fala assim, eu vou alcançar tudo isso que eu quero porque o meu objetivo lá na frente é me realizar fazendo isso. Seja ensinando pessoas, seja pegando esses caras de tráfego, por exemplo, que são gestores, mas que talvez não tiveram alguém que levasse eles a pensar e a entender tudo isso que está acontecendo hoje aqui, por exemplo, nessa conversa, e que muitos empresários de grande porte e que têm um nível de estrutura de negócios no Brasil e fora do Brasil gostariam de ter. Então, a pergunta é muito clara. Qual que é o teu propósito? Depois que você conquistar tudo ou durante esse processo, o que você quer fazer de fato para impactar essas pessoas, devolvendo para elas tudo aquilo que você teve o privilégio de alcançar? Conquistei tudo, ponto. Qual que é meu propósito agora? Eu acredito que meu propósito não está só nisso, que você falou de ajudar outros gestores de tráfego. Acredito que meu propósito seja muito maior do que isso e seja realmente mudar as gerações que estão vindo. Eu quero ter um papel muito forte nisso. Eu acredito que eu não sei se eu poderia estar falando isso aqui num podcast, mas eu acredito que o caminho não seja a gente ficar brigando em rede social, mas sim a gente transformar as pessoas, transformar o inconsciente coletivo das pessoas para que a gente tenha um país mais próspero, para que a gente tenha famílias mais prósperas, para que a gente consiga prosperar de fato. E não só prosperar, isso daí é muito egoísmo. Eu quero que as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão iniciando, as pessoas que tenham minha idade prosperem também. Então eu tenho consciência disso, de que quando eu conquistei tudo que eu quero, agora meu propósito é na escala, é mudar a consciência das pessoas e entender que de fato o mundo precisa prosperar com princípios e símbolos corretos.
Muito bom. Isso aí tem muito arquétipo, tem muito inconsciente coletivo, tem muito neurociência, tem uma jornada longa. Então, do lado de cá, o que eu desejo é que você encontre cada vez mais pessoas que são pessoas bem intencionadas, referências, né, em cada uma dessas áreas, para que você consiga, de fato, colocar tudo isso em prática. Dou os parabéns desde já, né, pela forma como você consegue trazer esse nível de resultado para os clientes e estruturado, né? Acho que o processo ele é muito claro. Então, se tem processo, tem método. Se tem metodologia, tem como mensurar para ter resultado. Acho que esse é o ponto principal. Tanto do lado de cada MLA, quanto esse projeto que você consegue trazer para os clientes, a gente prima muito por isso. Porque sem isso, a gente entra em toda essa ilusão que a gente fala que existe no mercado digital. Que já existe muitas pessoas querendo modificar isso, diga-se de passagem. Então, cara, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Luigi. E a gente sempre deixa para o final uma situação muito específica de como você poderia passar uma mensagem agora para quem está ouvindo para trazer um nível de esperança, um nível de encorajamento, enfim, algo que venha diretamente do teu coração para impactar pessoas hoje que querem ser melhores e fazer com que toda uma história de construção, de início e de jornada, de construção de jornada, que é o que você está fazendo agora, possa inspirar mais pessoas a tomar uma iniciativa, uma decisão de fato de tenho 19, 18 anos, mas eu posso fazer o que um cara de 30, 40 anos faz e eu não preciso esperar, eu posso já olhar para esse meu momento e fazer a coisa acontecer. Então, que recado que você daria para as pessoas que você hoje, de fato, está se comunicando? Eu acredito que o maior recado que eu possa dar, isso aqui vai desde a pessoa que já tem uma empresa grande ou desde as pessoas que estão começando agora, de fato. Eu acho que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que começam e param e não sabem o que vão proporcionar para suas famílias e o que de fato vão transformar a realidade do mundo. E as pessoas que começam e vão até o final e mesmo que se bater a cara, sabem que lutaram e chegaram onde poderiam chegar. E que na maioria das vezes conquistam coisas grandiosas e que transformam o mundo de fato. Então a maior coisa que eu tenho no meu coração para falar hoje é: vão até o final em tudo que vocês se comprometeram em começar. Porque só assim você vai saber qual que é o paraíso que está ali no final dessa linha, dessa trajetória. É isso, Luigi. Obrigado pelo mais convite. uma vez. Você é inspiração, viu? Obrigado. Obrigado mesmo. Como o pessoal que quer te encontrar para poder saber como funciona a sua proposta de trabalho ou alguma rede social, passa pra galera, deixa aí que a gente depois coloca, mas fala pra galera como é que eles te conseguem encontrar para poder solicitar uma proposta ou uma avaliação, enfim. Vocês podem me encontrar no Instagram, Ricardo Tasso, Tasso, e 2 Os no final, e no LinkedIn também, mesmo nome. Obrigado pela oportunidade de estar fazendo meu marketing aqui também. E obrigado pelo convite. Aí, viu? Valeu, meu amigo, eu que agradeço. Obrigado, desejo sucesso, conte comigo no que precisar e lembre-se sempre, cara, todo mundo que tá aqui tá por um propósito e não desvie nunca disso, cara. Quando não desviar, você vai ver que as coisas vai até o final, né? Vai dar muito bem, cara, é o recado que você deu. Eu queria também te pedir uma coisa, tá? Eu sei que muitas pessoas que são pessoas que viveram comigo na minha infância e pessoas que me acompanham nas redes sociais, porque eu também tenho uma vida à parte, vão vir assistir esse podcast. Eu queria que você mandasse também um recado para essas pessoas que têm ali de 18 a 21 anos, 18 a 24 anos. O que elas têm que fazer para de fato prosperar? Manda um recado também para a câmera. Vamos lá. Aqui é um pedido, né? Então a gente vai representar com certeza. Eu acho que eu posso dar o meu próprio exemplo. Eu também venho de família muito humilde. A gente, obviamente, não chegou a passar necessidade nem nada disso. Muito pelo contrário, sempre teve tudo. Momentos bons, momentos ruins, mas nada de luxo, nada de muita coisa. Mas sempre existiu aquela ardência, sabe, interna de fazer alguma coisa para que as coisas fossem diferentes e para que existisse algo onde a gente pudesse transformar algo em algo melhor ou em alguma situação que fosse melhor, não só para a minha vida, mas para a vida das pessoas que me cercassem.
O que eu posso dizer para você que está aí entre 15, 16, 17 anos, que já está empreendendo ou que quer empreender e que está aí naquela fase de não sei o que eu vou fazer, não sei se devo ou não empreender, primeira coisa, aquieta e escuta o que o teu coração fala sobre aquilo que você de fato acredita que é verdade para você. Todas as vezes que você seguir a sua intuição e você não vacilar nisso, independente do que qualquer pessoa possa falar para você, independente do que o seu pai, do que a sua mãe, do que os seus amigos, independente de qualquer pessoa, se tem algo que arde dentro do teu coração e que você quer fazer de fato, não coloque barreira nisso. Peça sim orientação dos seus pais, peça sim orientação de pessoas que você pode ter um grau de confiança mais elevado, mas nunca permita que ninguém destrua a possibilidade de um sonho ou de algo que você queira realizar, porque aquela pessoa não concorda com você. Se está gritando dentro de você, é a sua verdade. E se é a sua verdade, você está conectado com a sua essência. Se você está conectado com a sua essência, você está em sincronicidade com o universo. O que eu estou querendo dizer? Não é religião que eu estou falando. Eu estou falando de algo natural do que você, como ser humano, foi criado para trazer como mensagem nesse mundo. Então, esqueça qualquer tipo de coisa que não seja verdade. Quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai encontrar o seu caminho para você seguir aquilo que você precisa. Obrigado, Luigi. E um dia eu vou falar bonito igual você, hein? Beleza, Ricardo. Obrigadão. Obrigado. Dá um recado final aqui. A gente está terminando o nosso segundo episódio. A gente tem mais 2 episódios que vão chegar para você. Já tem convidados. Na verdade, tem mais 5 semanas aí fechadas de parceiros e clientes que são empresários. E aqui a gente tem um papel muito específico. Contar sobre história de vida, sobre construção, sobre processos e ações que fizeram com que cada dificuldade se tornasse uma facilidade. Então, se não existe propósito, não existe um negócio e não existem vendas num processo saudável. Se o teu propósito é só ganhar dinheiro, se o seu propósito é só a questão financeira, você está indo para o lado errado. E quem pode te falar isso? Eu posso te falar isso porque eu já fiz isso e eu quebrei a minha cara algumas vezes. Vá diretamente para o propósito, pense nisso. E cada convidado que vai vir aqui, cada vez que você abrir esse podcast para ouvir, você vai entender que tem uma jornada, uma história de alguém que vivenciou tudo isso que é a nossa metodologia, tudo isso que é o que a gente acredita de fato que move o mundo, e você vai aprender com cada um deles. Um forte abraço para vocês.